preenchidas pela equipe da secretaria e algumas delas também pelas escolas. São mais de 20. Venha cá ver algumas. O Plano Municipal de Educação, que deve ser monitorado e avaliado. O Memorial de Gestão, em que são registradas as ações realizadas pelas equipes durante o mandato. E a ferramenta de organização da rede, que traz um panorama de todas as escolas para planejar melhor as mudanças. Bom, em outras ferramentas do Conviva, eu organizo o calendário escolar, controlo receitas, despesas, estoques e outras tantas coisas. Assim, quando eu preciso verificar ou mudar alguma informação, é muito rápido, porque tudo está num único lugar. Agora vamos para a área de rede. Este é um ambiente para conhecer as experiências de outras secretarias de educação e tirar dúvidas sobre a gestão. Na área de indicadores educacionais, eu encontro diversos dados oficiais, como o censo escolar e o IDEB. Viu só? Com o Conviva, você tem como elaborar diagnósticos, planejar e executar políticas públicas. E quando surge alguma dúvida de como usar a plataforma, tem esse botão de ajuda que aparece em todas as páginas, além de um canal direto com a equipe de suporte. Gostou? Clique aqui, cadastre-se e aproveite os recursos do Conviva. Use a plataforma no seu dia a dia e contribua para a melhoria da educação no seu município. Sejam todos bem-vindos ao Conviva! Bom dia a todas e todos. Meu nome é Jéssica, faço parte da equipe da Mundime e hoje nós estaremos aqui para apresentar um encontro técnico sobre o Memorial de Gestão, qual legado deixaremos. A gente pede para quem está conosco assinar a lista de presença, indicando qual município está, apresentando as dúvidas, comentários no chat, as dúvidas e os comentários, e assinar a lista de presença. Lembrando que os participantes síncronos que assinarem a lista de presença, eles terão direito a uma declaração que será enviado para o e-mail já registrado no ato da confirmação da presença. Caso não chegue na sua caixa de entrada, recomendamos que procurem no lixo eletrônico e de spam. Eu vou pedir para as meninas colocarem aí, por favor, no chat o link da lista de presença para vocês preencherem. Então, antes da gente começar o nosso encontro, para uma breve saudação inicial, eu chamo agora a tutora da sala de apoio, Margarete Caires. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Como a Jéssica disse aí, meu nome é Margarete Caires, eu também sou uma das tutoras da plataforma Convive Educação. Sejam todos bem-vindos e aproveitem o conteúdo muito importante de hoje. Passo a palavra para Jéssica, coordenadora de mobilização. Muito obrigada, Margarete. Agora passo a palavra a Simone. Gente, cadê Simone? Vamos então com Vânia para a breve apresentação, saudação inicial. Bom dia a todos e todas. Acho que deu uma travadinha da Simone, tá dando delay, né? Bom acho dia, que ela pessoal, volta de novo, tá parada a imagem dela. Bom dia a todos. Agora sim. Não te escutamos, Simone. Se você estiver falando, a gente não está escutando. Eu vou fechar o microfone dela. E aí, Vânia, pode seguir aí com a apresentação. Vou pedir para a Margarete mandar uma mensagem no privado da Simone para falar que a gente não está escutando, porque se ela não estiver escutando, ela vê. É bom. É isso aí, bom dia, Vânia Rocha, sou Vânia Rocha, uma das tutoras também, é sempre bom esse tema, né, do Memorial de Gestão, e só recomendar mesmo que o pessoal aproveite bastante, tire todas as dúvidas, coloque aí no chat para a gente vai coletando as dúvidas, os questionamentos de vocês para serem respondidos, né, falarem também no chat de onde vocês estão vindo, é sempre muito bom, e a gente vai colocando os links no chat também, aí compartilhando com vocês, tá bom? Aproveitem bastante, um bom dia para todas nós. Muito obrigada.
Bom, a gente agradece aí a participação dos municípios que estão conosco e também a gente recomenda novamente de não esquecer de preencher a lista de presença também. A ferramenta de memorial de gestão aqui, né, é o objetivo hoje do nosso encontro, ela foi inaugurada em 2016. Naquele momento, o objetivo era garantir a transição, que a gente tem uma lei federal que garante a transição das redes municipais. Então, o objetivo inicial era, de fato, garantir, não sei se a Simone voltou, não voltou. Vamos lá. Eu já ia deixar para a parte que você começasse a falar já, porque aí você se apresentaria, mas se você conseguir agora, tudo bem também. Eu acho melhor você fechar a câmera, que a gente não te escuta. Seu microfone está fechado, né? Já começa por aí. Vamos ver agora. Agora sim. Vamos ver se está dando interferência, se está tudo ok. Não, agora está te ouvindo. Pode falar. Bom dia. Minha voz, essa voz aguda, forte. Bom dia a todos, bom dia a todos. Grande satisfação estar com vocês nesse momento importante, final de ano. Agradecer mais ainda pela participação, nesse momento que estão fechando, estão as matrículas, quem ainda está na secretaria, né, trabalhando, já para deixar todo arrumado, né, ao máximo, para o próximo ano. Então, nisso, a gente veio em tempo contribuir com vocês com o memorial e esse legado para vocês. Muito obrigada, Jéssica. De nada, Simone. Bom, então agora a gente vai dando continuidade aqui. Como eu havia dito, né? A ferramenta memorial de gestão ela foi desenvolvida e colocada em funcionamento em 2016. Naquele momento, o objetivo era fazer a transição das redes municipais e atualmente ela é usada por mais de 600 municípios. O preenchimento da ferramenta memorial de gestão, ela segue um fluxo contínuo para que a secretaria consiga integrar as atividades cotidianas e, assim, o registro dessas atividades no seu tempo. Então, não há um tempo determinado, devo preencher no final do ano, devo preencher no começo do ano. Cada secretaria vai se organizar de acordo com os recursos humanos que tem também para fazer esse tipo de atividade. Então, este é um ponto. Com o passar, né, aquele momento, embora a ferramenta ela tenha sido criada para esse processo de transição, hoje a gente tem muito mais o foco no memorial de gestão como uma ferramenta de registro, como tal. A gente tem aí ele com foco como relatório executivo anual, para que as redes consigam, ao longo do ano, registrando e também retomando para fazer planejamentos. Então, um exemplo, eu vou olhar para a alimentação escolar, quais foram os gastos ao longo do ano, quais foram os cardápios que foram feitos ao longo do ano, o que eu posso fazer de diferente para o próximo ano, como eu posso redirecionar essa verba para o próximo ano, o que foi estratégico e o que não foi estratégico. Então, eu consigo revisitar olhando, porque o memorial de gestão, ele está aí focado em todas as esferas da secretaria. Então, todas as esferas da secretaria estão representadas dentro do memorial de gestão. Então, esse é um ponto muito importante para a gente começar o nosso diálogo. Então, agora a gente vai aqui já olhar um pouquinho para a plataforma Conviva, até porque a gente vai falar um pouquinho desse processo de imersão dentro da plataforma. Então, por exemplo, quem não é cadastrado na plataforma, quando visualiza aqui o conviveeducacão.org.br, consegue aqui fazer o autocadastro. Fazendo o autocadastro em minha equipe, o secretário de educação, ele vai conseguir liberar esse cadastro, acesso para a pessoa. Por exemplo, a Simone, ela vai só apenas revisar o memorial de gestão do meu município. A Vânia, ela vai preencher. Então, como que eu faço essa distribuição, né? Eu venho aqui em minha equipe e eu consigo fazer essa distribuição pela pessoa, pelo cadastro da pessoa, ou por ferramenta. Então, eu vejo quem vai ter acesso ao memorial de gestão na minha
secretaria. Então, eu consigo fazer em minha equipe essa questão que é indicar quem ficará responsável por revisar, quem ficará responsável por alimentar, e a gente sempre recomenda. Não que a gente tenha na secretaria uma pessoa, eu não sei se vocês estão para ver. Não que a gente tenha na secretaria uma pessoa que seja responsável por isso, mas que uma pessoa que seja responsável por articular, se for possível. É claro que cada rede tem uma realidade muito particular, então cabe a nós também, a gente vai trazendo aqui e a gente vai se organizando como assim for possível. Então, se é possível ter uma pessoa para articular o preenchimento do memorial, maravilha. Se é possível a rede ter uma pessoa apenas para fazer o registro do que está sendo feito no município, vai ficar muito a cargo do município. Existe o real e o ideal. O ideal é que todas as áreas vão se preenchendo de acordo com vão usando a plataforma, vão fazendo, desculpe, conforme for fazendo atividades na secretaria, e registrando na plataforma. Por quê? A gente sempre fala, o Conviva não é um espaço em que eu vou trabalhar e fazer as minhas ações normais, e depois, no final do ano, eu vou registrar. O Conviva, ele é o próprio espaço de trabalho, então eu posso planejar ali a minha alimentação escolar com a ferramenta Plano de Ação, que é uma ferramenta que a Vânia, desculpa, Simone, ela vai passar. Então, eu consigo fazer um planejamento para executar minha alimentação escolar, para fazer planejamento pedagógico também, fazer projetos, sejam projetos de Páscoa sem açúcar, Natal sem açúcar. Então, eu consigo aí fazendo esses registros dentro da plataforma, e o ideal é que quanto mais eu vou usando a ferramenta, a plataforma, menos eu preciso fazer o registro isolado do memorial de gestão. Então, uma coisa, se eu utilizei, fiz uma ação na alimentação escolar, no cardápio escolar, fui registrando tudo o que eu vou fazendo, menos depois eu preciso preencher a ferramenta memorial de gestão, porque a ferramenta memorial de gestão, ela é uma integração de toda a plataforma. Então, quanto mais eu uso, menos eu faço o preenchimento isolado do memorial de gestão, porque o memorial de gestão, ele integra todas as áreas que a gente tem dentro da plataforma Conviva. E como eu sei quais são as áreas que eu tenho dentro da plataforma Conviva? Quando a gente acessa, a gente tem aqui todas as áreas disponíveis e o memorial de gestão. A gente tem 11 áreas, mais o memorial de gestão, que é justamente essa integração da alimentação escolar, estrutura e documentação, gestão administrativa, gestão de pessoas e todo o resto. A gente convida vocês para de segunda a quinta-feira, das 3 às 4h20, na sala 2, assistirem à apresentação da plataforma Conviva, até para vocês conhecerem todas as potencialidades. Conhecido, vocês também conseguem aí planejar como vocês farão a utilização da plataforma Conviva. Então, fica a cargo também da secretaria. Não, eu só quero usar, de fato, o memorial de gestão. Eu quero usar a alimentação escolar. Eu quero usar a parte de pedagógica, o PME, eu preciso registrar meu PME e monitorar, como é que eu faço? Então, a gente tem, dentro da própria plataforma, uma possibilidade de ver as grades para conhecer as salas de apoio e os horários que a gente tem de apresentação das ferramentas. Então, aqui a gente tem a grade de apoio. Feito isso, eu consigo ver aqui e acessar a ferramenta memorial de gestão. Só que antes de ir para a ferramenta memorial de gestão de fato, a gente vai falar uma questão que é essa questão de legado. O legado, ele não é o que você deixa para as pessoas, legado é o que você deixa nas pessoas. Então, hoje o Conviva, ele justamente promove aí essa questão das secretarias, desde as secretarias menores até as maiores, a terem uma possibilidade de gerenciar a sua rotina. Então, a gente tem aí a gestão administrativa, pedagógica, da alimentação escolar, do transporte, gestão de pessoas, para a gente olhar para o regime de colaboração, relacionamento entre SME e as escolas, estrutura e documentação, gestão democrática, orçamentária e financeira. E quando a gente fala que a gente tem esse espaço, a gente não tem só esse espaço
para registrar as atividades. A gente tem esse espaço também com foco formativo. As áreas de conteúdo traz marcos legais, traz todas as dicas de rotinas que podem ser feitas, como essas áreas estão organizadas, para que eu, como dirigente, eu, como técnico, como gestor de secretaria, eu consiga entender o funcionamento de cada área dessa. E, para além disso, eu consigo fazer esse registro, esse gerenciamento qualificado, porque a ferramenta vai trazer ali o que é essencial. Somado a isso, a gente tem o planejamento anual, que vai trazer todas as atividades que, enquanto secretaria, a gente tem que fazer, quais áreas estão ligadas, né, quais áreas de gestão, quais ferramentas a gente pode utilizar para fazer o gerenciamento dessas atividades. Então, é uma plataforma pensada justamente para o gerenciamento do cotidiano da Secretaria de Educação Municipal. Então, quando a gente fala do Memorial de Gestão, esse ano ainda a gente fala do Memorial de Gestão, não sei se vocês estão vendo minha apresentação, estão sim. Então, quando a gente fala do planejamento do Memorial de Gestão, ainda esse ano a gente fala do Memorial de Gestão como um planejamento anual. É esse planejamento que eu faço e que eu consigo retomar para planejar e replanejar quantas vezes eu quiser. Então, se possível, no campo do ideal, eu vou realizando a minha atividade e vou registrando na plataforma. Então, eu consigo ter esse relatório depois, né? Fazendo essa integração com o Memorial de Gestão, que a Simone também vai mostrar, a gente consegue aí ter esse relatório para a gente justamente conseguir olhar, conseguir ver onde nós estamos, onde nós precisamos chegar, e aí a gente vai escolhendo as nossas estratégias para justamente a gente chegar onde a gente precisa chegar. E tudo isso garante processo, garante responsabilidade, organização e transparência no nosso processo. Então, a gente pergunta, quem preencheu em 2021, 2020? Nossa, mas por que você quer saber quem preencheu em 2020? Porque quem preencheu em 2020 garantiu que uma outra pessoa recebesse em 2021. Então, quem preencheu até 2020 garantiu que 2021 uma secretaria ou a continuação da própria gestão ou uma nova gestão recebesse o memorial de gestão, e aí seria possível, dessa nova gestão, essa continuação da gestão, olhar para este documento e planejar. Nossa, essas estratégias escolhidas foram excelentes, vale muito a pena a gente continuar trouxendo, né, foram exitosas, foram estratégicas, essas não foram tão estratégicas, então a gente pode repensar. Porque é o que a gente sempre fala, a educação, e aí fica meio repetitivo, porque a educação é uma política de continuidade, e não tem como a gente dar continuidade se não tem registro, né? Então, é por isso que a gente fala da importância do registro, e por isso a importância do memorial de gestão, para ele garantir essa transição anual, de ano a ano, a gente ter esse planejamento estratégico e também garantir essa transição de governo, que é o que vai acontecer no próximo ano, seja da continuidade de gestão, que também é importante registrar, ou seja, para outra gestão. Então, é sempre importante a gente fazer o registro das ações para que a nova gestão consiga aí visualizar e quem continuar também ter aí registrado esse legado que está sendo construído. Então, o processo de transição de governo, ele busca justamente evitar essa descontinuidade e o atraso de ações importantes. A gente percebe ali no questionário 1 que ele vai ter como que foi feito, o que foi feito, quais foram os caminhos utilizados. Então, ali a gente tem meio que um diário contando quais foram as estratégias utilizadas para cada coisa dentro da secretaria, num aspecto geral. Então, independente do resultado das eleições, o direito à educação não pode esperar e não pode deixar de ser prioridade como agenda municipal. E também a transição, ela fortalece os princípios da administração pública, que é legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que está no nosso artigo 37 da Constituição Federal. Então, para registrar, por que a gente deve registrar na plataforma Conviva? É isso, a gente vai garantir qualidade,
porque a gente vai garantir o registro, a gente vai ter a oportunidade de olhar para esse registro, e esse processo, ele garante qualidade, ele garante continuidade, ele garante aí o registro do legado também, que é importante ter ali na história do município o que foi feito e o que não foi feito também. Justamente do que não foi feito, para as pessoas pensarem, olha, isso pode ser uma possibilidade, vamos tentar ou não vamos tentar. Escolhas, né? Então, as políticas públicas, elas vão além de um mandato. E a gente, com o memorial de gestão, a gente garante isso, porque aí a gente vai ter um olhar para o pedagógico, o que foi feito de implementação da BNCC, o que não foi feito, o que foi feito em termos de PME, o que não foi feito. Então, eu consigo olhar e é isso. O registro, ele sempre nos dá a possibilidade de fazer um planejamento, seja como plano plurianual, né? E a gente consegue replanejar olhando para esses registros. Então, por que a gente recomenda a utilização da plataforma Conviva no governo? Justamente porque a gente vai conseguir, por meio da plataforma, organizar essas informações de forma sistematizada, a gente vai conseguir planejar e a gente vai ter aí uma maior eficiência, a gente vai otimizar tempo e a gente vai ter eficiência, eficácia e efetividade no processo de registro, no processo de continuidade das políticas da rede em si. Então, a gente vai aí ter uma transição no ano que vem da equipe de 2024 para 2025, tendo aí esse processo de 4 anos registrado, devidamente documentado, disponível para que seja revisto quando for preciso. Então, como o Conviva ele vai apoiar nesse processo? A gente tem aí uma gama de questionários, um questionário para cada área de gestão daquelas que a gente apresentou no começo. Então, a gente vai ter esses questionários respondidos por área, a gente vai conseguir integrar as ferramentas, que é o que a gente já disse anteriormente. Quanto mais a gente utilizar a plataforma em si, menos a gente vai fazer um preenchimento isolado do memorial de gestão. E aí, a partir disso, a gente consegue criar um relatório, a gente consegue adicionar fotos, anexos e questionários para deixar, né, a cara da rede. Então, além de ter essa questão com foco, que é um registro de todas as ações mínimas que as secretarias precisam ter, a gente também tem essa questão local, que é de criar esses relatórios que foram criados, anexar esses relatórios criados pelos municípios, anexar fotos, e tudo o que mais que julgarem conveniente estar naquele registro. Então, ele vai facilitar o trabalho da secretaria durante a transição. E aí a gente vê, né, aqui como estão organizados os formulários, e a gente tem aqui essa planilha, tá na galeria, tá na biblioteca do Conviva, e a gente pode organizar aqui. Quem vai ficar responsável por articular? Ou responsável por preencher? Quando? Foi finalizado ou não foi finalizado? Então, aqui a gente também tem aí passos para a gente fazer esse processo de acompanhamento, de sistematização das ações dentro do memorial de gestão. Então, é atualizar os dados cadastrais, que a gente já mostrou no início, para quem não tem cadastro, como pode ser feito. Permissões em minha equipe, seja por ferramenta ou seja via a colaborador. O segundo passo, a gente inserir os arquivos e documentos da secretaria, atualizar a lista de fornecedores e usar as ferramentas de contratos. O quarto passo é montar os cardápios, atualizar o preço, tabela de alimentos do município, inserir dados de estoques e mantê-los atualizados. Nono passo, organizar as receitas e as despesas da secretaria. 10º passo, atualizar o cadastro dos profissionais. 11º passo, registrar a rota de transporte escolar e os veículos da secretaria. 12º, organizar as matrículas, enturmar os estudantes e atualizar os cadastros. Então, aqui tem sugestões que a gente vai aqui, mas a cada rede vai se organizando como assim desejar. A gente sempre fala que a nossa proposta aqui não é engessar uma secretaria, é de fato ajudar. Então, aqui a gente traz como uma questão, mas a rede está falando, né?
Tá falhando para todo mundo? Então, essa questão... Jéssica, seu áudio está falhando. Sim, eu entendi. Eu perguntei se é para todo mundo ou se é para você só. Para mim está normal. Porque às vezes é uma questão da sua internet e às vezes é da minha. Ok. Tá normal. É a sua internet, o pessoal está falando que está normal. Então é isso, pessoal. A proposta aqui não é da gente engessar, é da secretaria se organizar assim como desejar e fazer como for possível ser feito dentro, olhando sempre para os recursos humanos também, que é muito importante, é muito valioso dentro de uma secretaria. Esse link a gente tem dentro da biblioteca do Convívio, esse material a gente tem, e a gente também pode disponibilizar o link aqui no chat, ou depois, quando fazer a divulgação, a gente enviar para vocês o PPT junto com os links desses materiais dentro da biblioteca que a gente tem à disposição. Então, agora a gente volta aqui para a plataforma, e quando a gente olha, né, para o memorial de gestão, a gente tem aqui a possibilidade de quem usou a versão de 2016 fazer este download. A gente tem a possibilidade de olhar para os indicadores do memorial. A gente tem a possibilidade de registrar um novo memorial de gestão. Então, eu venho aqui, eu coloco o título, o período, eu coloco quem é o responsável, né, por articular esse processo, quem é o dirigente municipal, eu consigo colocar uma foto de capa, o brasão do município e salvar. A gente já tem um aqui que a gente vai fazendo, vai mostrando a cada vez para evidenciar para vocês, para ter um destaque maior. Bom, olha, eu participei desse encontro, mas eu saí com uma dúvida ou teve alguma coisa que foi dito que eu não lembro e é bem pontual. Então, quais são os caminhos? Primeiro, eu posso vir aqui no interrogação do Podemos Ajudar, fazer essa navegação guiada, né? Eu assisto o vídeo e faço essa navegação guiada. Eu também posso ler a introdução, ler os tutoriais e dúvidas frequentes. Este encontro, ele também ficará gravado e ficará na galeria de vídeo para que vocês consigam visualizar depois. Então, a gente vai abrir um memorial de gestão que a gente está aqui preenchendo. Então, percebam que quando a gente abre, vai ficar a foto que a gente colocou, né, dentro do memorial de gestão. A gente consegue ver quem foi a última pessoa que atualizou, quando foi essa atualização, e a gente consegue ver a progressão total do memorial de gestão. Quem foi que criou esse memorial? Qual período ele equivale? E a gente consegue editar este memorial. Então, aqui tem o brasão, tem o do dirigente. E, deixa eu ver um aqui. Vamos editar esse mesmo. Então, quando a gente abre, a gente tem aqui, consegue visualizar essa pré-capa, como vai ficar a capa do nosso memorial, vai ficar assim, nossa capa de memorial, para a gente, de verdade, ter um relatório. E também a gente consegue ter acesso aos questionários. E o primeiro questionário, ele é sobre a educação no contexto de pandemia. Mas, nossa, Jéssica, ainda a gente tem esse questionário sobre a pandemia já acabou. Sim, de fato, a pandemia acabou, começou em 2020, acabou o ano passado, de fato. Então, a gente assume a secretaria num contexto pandêmico, 2021, 2022. Se a minha rede, ela registra o memorial de gestão anual, então ela já fez um registro de 2021 e 2022 falando da pandemia. O que eu faço em 23, 24? Vai responder
as questões dizendo que não é mais, né? Não, a gente não está mais na pandemia, mas referente a 21 e 22, boa parte a gente tem, 23, 24, não mais. Isso é para quem faz o preenchimento do memorial anual. Quem faz o preenchimento do memorial num período de 4 anos, que é um preenchimento uma única vez para os 4 anos, aí vai preencher, e destacando que 21 e 22 a gente estava no contexto de pandemia, 23 e 24 não. Aí vai me perguntar, nossa, Jéssica, mas é melhor a gente preencher por ano ou a gente preencher por gestão? Ter um registro na gestão ou ter um registro anual? Cada rede vai se organizar como conseguir. Então, se a rede consegue se organizar para preencher por ano, ótimo. Se a rede consegue se organizar para preencher no período de 4 anos, ótimo também, gente. A gente vai se organizar como for possível. Aí a gente percebe que cada rede tem um funcionamento. Tem rede que vai preenchendo por ano, todo ano faz o memorial de gestão com a data de 1º de janeiro a 31 de dezembro, e tem secretaria que vai fazer do 1º de janeiro de 2021 a 31 de 12 de 2024. Então, são 2 processos diferentes, são válidos, e cada rede vai decidir como vai se organizar. Ok? Ok. Aqui, como a gente pode perceber, em termos de questionários, a gente tem 13 questionários dentro da plataforma, dentro do memorial de gestão. E sem muitas delongas, eu já vou passar a palavra para a Simone, que ela vai apresentar os questionários para vocês e também vai mostrar como é possível a gente construir um plano de ação dentro da plataforma para estruturar o memorial de gestão, o preenchimento do memorial de gestão, seja como relatório executivo, seja como um relatório de gestão. Simone, a palavra é sua. Que eu já falei demais. Já Liberado o meu microfone. Sim. Então, vamos lá. Eu vou pedir licença, eu vou fechar a minha câmera para facilitar aqui a questão do meu áudio, que tem hora que está dando interferência. Tá bom? Então, vamos lá. Acessando aqui. A gente sempre recomenda quem já estiver logado, quem já tiver acesso, pode ir acompanhando com a gente, que já vai surgindo dúvidas, né? Vocês já podem ir colocando no chat, para a gente poder explicar de uma forma mais clara para vocês. São aqui, Jéssica? Ah, sim, sim. Obrigada, Tânia. A Meirua, terceira, em responder. Muito obrigada. A equipe é assim. Então, falando em equipe, como a Jéssica já falou para vocês, né, a estrutura e como que vocês vão preencher, como vocês vão se organizar, fica sempre a critério, né? Uma pessoa. Agora, é muito bacana se vocês estiverem utilizando a plataforma Conviva, de fato, como local de trabalho, né, para todas as áreas. A gente já tem essa integração, o memorial de gestão e as ferramentas estão integradas, em grande parte, os questionários já vão poder ser inseridas as questões que vocês colocaram até então, né? O andamento de cada ação, de cada área até então. Então, começando, né? Nós temos todas essas, começando aqui aspectos gerais da gestão. Então, eu vou começar um percurso e vocês têm, em cada município, várias pessoas podem estar acessando e alimentando e fazendo essa integração, ou dependendo do critério de vocês. Então, vamos lá. Aspectos gerais da gestão. Então, serão 11 áreas, 11 perguntas para essa parte dos aspectos gerais da gestão.
Então, a gente não tem nenhuma pergunta que seja obrigatória. Tem aqui umas sugestões, né? A Conviva destaca que os que estão com asterisco, para vocês responderem, né? Caso não consiga responder a todo o questionário, essas que são sinaladas, elas já vão dar um registro importante, tanto para vocês mesmos estarem visitando, a cada vez que a gente revisita, a cada complementação que a gente faz no memorial de gestão, já é uma oportunidade para estar analisando aquelas ações e ainda aprimorando, né, durante a gestão vigente. E deixando esse legado para a próxima, já percorrerem, já terem esse caminho percorrido, registrado, para poder tomar as decisões e verificar o que tem. Isso vai otimizar as ações e ampliar os resultados. Então, vamos lá. Aqui vocês vão colocar qual período, né, que vocês estão fazendo esse memorial, a qual período que se refere, como a Jéssica falou. Vocês podem colocar desde o início, ou se vocês estão fazendo referente a 2023, a gente vem aqui e acessa o período que vocês acharem conveniente. Vamos lá, vou colocar aqui do dia 3 de janeiro até o final agora de dezembro, até o dia 29 que está chegando. E assim vocês vão respondendo, né, a cada questionamento, sempre tem o mais, onde vocês vão completar, né, com as perguntas, o nome do dirigente, atualmente, né, os sistemas, vocês vão sempre clicando no mais e vão completando com as ações de vocês. Sempre quando a gente tem esses campos aqui, ó, vocês podem ficar à vontade para poder ampliar ou diminuir a critério. Deixa eu só aumentar acho, um pouquinho aqui a minha resolução. Acho que vai ficar melhor para poder visualizar. E assim vocês podem ir complementando. Ah, Simone, a gente faz uma parte, tem algumas informações que quem está preenchendo precisa de confirmar com o responsável, né, pelos sistemas, não tem problema. A qualquer momento que vocês fizerem, a cada passo que vocês derem, vocês podem salvar lá no finalzinho da página e podem dar sequência, continuidade, quando vocês acharem mais conveniente. Então, eu quero destacar para vocês alguns pontos, né, desses questionários. São perguntas específicas para cada secretaria, para cada município. Agora, aqui os anexos. Sempre tem em todos os questionários a possibilidade de vocês anexarem os arquivos de vocês correspondentes aqui direto no memorial. Quem já foi na biblioteca Conviva, quando a gente tem aqui em conteúdos, biblioteca, e já anexou, né, ao longo do tempo, ao longo desse período de uso da Conviva, vocês já estão anexando todos os arquivos lá em arquivos da secretaria, então, nessa hora, vocês vão buscar os arquivos que vocês já têm anexado lá na biblioteca em arquivos da secretaria. Esse I que aparece aqui é o I que indica a integração. Sempre que ele vai aparecer muitas vezes, é porque estará integrado com as informações que vocês já colocaram na Conviva. Caso contrário, Simone, esse anexo que eu preciso não está arquivado ainda. Vocês podem selecionar, aí aqui fica a dica, quem estiver preenchendo, o arquivo vai precisar de estar na máquina, né, onde vocês estão preenchendo. Então, basta clicar em selecionar, vai abrir o computador, vai abrir a tela aqui dos documentos, aí vocês vão em documentos e vão procurar, né, aquele arquivo, aquele relatório que vocês querem anexar. Não vou anexar nenhum aqui agora, só para demonstrar para vocês. E aí, vocês vão dar sequência aos questionários. Uma outra dica, né, e a Conviva sempre apresenta para vocês várias dicas, é aqui verificar lá nos conteúdos, na área de conteúdo da organização, como que está, né, a questão das legislações, como que vocês fizeram, quais que vocês precisam de fazer. Então, é mais um momento de estar revisitando o conteúdo que tem na Conviva. Então, vocês podem ir aqui em conteúdos, né, e ir direto e buscar aqui a estrutura e documentação, que vocês vão ter todas as dicas, todo o pormenor vinculado para indicar vocês, instruir vocês, dar os caminhos para vocês quanto a essa estrutura e documentação. Então, fiquem sempre atentos a essas dicas que a Conviva traz para vocês. E assim,
sempre aqui com os anexos, né? Vocês vão poder sempre estar anexando, sempre estar acrescentando as informações. Nesse item 7, os desafios, né? Quais foram os desafios priorizados, se a sua equipe usou a ferramenta plano de ação, né? Que aqui você já tem um link direto, como em toda a plataforma. Apareceu uma frase destacada em uma outra cor, normalmente em verde, é porque tem um link associado a ele. Então, clicando aqui, vocês vão verificar os planos de ação. Então, vocês vão ter a oportunidade de revisitar os planos de ação que vocês fizeram ao longo desse percurso. E aqui vocês vão poder descrever, né, os desafios, qual que vocês priorizaram e dar maior destaque, maior ênfase. E quando a gente que participou, né, de toda a gestão desse período, a gente revisita, fica claro, mas por que registrar e por que destacar? Lembrando que tanto para a próxima gestão, ou até mesmo os profissionais que estão ainda acessando agora, estão adicionando os saberes deles com vocês, vão poder contribuir, e também o dirigente, os coordenadores de área, ao visitar o memorial de gestão, vocês vão ter mais informações, vocês vão ter dados, e vão poder, inclusive, consertar ainda a rota, que ainda temos um ano de gestão. Então, dá para fazer muita coisa se a gente já tem um caminho aqui descrito, a gente já tem quais foram os desafios. Mais uma vez aqui, então, a ferramenta plano de ação foi usada, a gente clica, tem o i aqui que vai direto para o plano de ação, e se vocês utilizaram, ao clicar no mais, aparece aqui um quadro de seleção. Então, vocês podem selecionar o plano que vocês fizeram. Deixe-me ver aqui um plano, vou marcar um plano que vocês querem adicionar, e aí vocês já vão percorrendo este plano e vão verificando, ele já fica aqui anexado. Quanto aos projetos, da mesma forma, vocês vão poder adicionar, né? Colocar os projetos que vocês já têm lá na secretaria, ou se vocês têm já os arquivos em PDF na máquina de quem está preenchendo, ou quem está avaliando, quem está complementando, analisando o plano, vocês podem ir preenchendo. Quanto mais anexo, quanto mais informações, mais rico e mais dados para tomada de decisão vocês terão, tanto da gestão atual, quanto deixando o legado para a próxima. Então, dessa forma, vocês vão preencher e percorrer todos os questionários à medida que vocês forem tendo essa oportunidade, já forem conversando, né, a respeito. E aqui também é muito bacana que vocês verifiquem aqui, ó, quanto à experiência de vocês. Lá em indicadores, lá em rede, aqui nessa grande área rede, a gente tem o campo de experiências. Quem ainda não visitou, quem ainda não conhece, então aqui vocês têm a oportunidade, todas as secretarias municipais de educação, de publicar 3 experiências exitosas por ano. Se vocês já têm publicado, basta buscar aqui o link daquela experiência e já traz para cá, já colocando os links, já amarrando, né, todo o histórico que vocês estão fazendo neste questionário de aspectos gerais. E se ainda não, é uma boa oportunidade para vocês conversarem com as equipes, conversar com o dirigente, qual a experiência que a gente já pode estar colocando, né, aqui ainda dá tempo este ano, ou já preparando, né, esse relato de experiências para o próximo ano. Se tiverem dúvidas quanto a isso, a gente explica, a gente vai ter um momento dedicado para tirar as dúvidas de vocês, a gente pode revisitar também aqui experiências, como que vocês fazem, tá ok? Então, dessa forma, esse formulário, clicando em salvar, com o que vocês fizeram, né, vai aparecer já aquela progressão, aquela inserção, lembrando que vocês vão poder, olha só, já aparece aqui o que foi preenchido, né, onde que vocês responderam, o que vocês responderam, e vocês sempre vão poder complementar. Então, vocês têm a possibilidade de editar, como eu falei, já aumentou o percentual, né, do meu questionário que a gente está preenchendo, e vão ter a oportunidade de imprimir, salvar em PDF, compartilhar, né, e apropriar das informações, tirando as suas dúvidas.
fica sempre registrado a última atualização, então vocês podem ficar tranquilos quanto a isso, o acompanhamento de vocês, do dirigente e dos respectivos responsáveis pelo memorial. Então, vamos lá, planejamento, aspectos gerais foi criado com sucesso, então vocês podem dar sequência para outro, então eu vou voltar aqui no memorial teste, para a gente ver o outro campo e dar sequência. Antes de percorrer, eu vou percorrer cada um desses, mas eu vou dar maior ênfase, né? Que eu dei um passo a passo aqui em aspectos gerais, e no plano municipal de educação. Lembrando do momento em que estamos, da necessidade de revisitá-lo, e já que vocês estão com as discussões, inclusive nas conferências, né, de educação, então a gente vai dar um olhar mais dedicado para esse questionário, né, Plano Municipal de Educação, sempre com as mesmas dicas. E aqui vocês vão começar pela lei, né? Se vocês, a mesma coisa, se vocês já têm inserido a lei do Plano Municipal de Educação na Conviva, lá em arquivos da Secretaria, basta puxar aqui ou selecionar da máquina de quem está preenchendo o arquivo para cá. Uma outra dica, vocês visitarem quem ainda não faz, quem ainda não registrou o Plano Municipal de Educação na Conviva, clicando aqui, vocês vão direto para a ferramenta Plano Municipal de Educação, onde ele tem dois aspectos, né? O aspecto de registro e o fundamental que vocês devem estar fazendo já há algum tempo, que é a avaliação, o monitoramento e a avaliação deste plano. E aí vocês vão perceber, se vocês preencheram, se vocês estão usando a ferramenta, como que já fica mais fácil essa integração, essa complementação, né, informação do memorial. Então, tem as perguntas específicas sobre a relevância do plano, sobre as questões, né, de acompanhar as ações do plano, se o Fórum Municipal de Educação acompanha. Então, aqui é o relato individual de cada secretaria. A parte dos anexos, vocês vão trazer para cá, inserir os documentos finais, os anais, as atas das conferências municipais de educação, toda aquela documentação para poder embasar, né, essa discussão e complementar o memorial. É bacana também, a gente indica, e nessa hora eu vou até abrir de fato, que é uma dica de quem preenche, quem usa a ferramenta Plano de Ação, acessar, e agora vale a pena, como eu falei, olhar mais diretamente, indicadores, lembrando, gente, que a visão geral e os indicadores por escola estão em atualização, mas a gente vai direto aqui, ó, indicadores, dados no Conviva. Esta é a área onde a Conviva vai dar para vocês a devolutiva de tudo que vocês fazem, de tudo que vocês registram e de todas as ferramentas, de algumas ferramentas que vocês utilizam na Conviva. Então, a gente tem desde o diagnóstico, passando aqui pelos planos de ação, até mesmo do próprio memorial. Se vocês clicarem aqui no memorial, aqui no meu exemplo, né, já tem aqui para vocês como está o andamento, já tem os indicadores aqui de como vocês estão fazendo. E quanto ao plano, né, que é o nosso foco lá agora naquele questionário, quem utiliza a ferramenta já pode acessar e já tem aqui essa devolutiva super interativa da Conviva. Aqui vão ficar registrados, e de forma bem visual e gráfica, todas as metas, estratégias e ações que vocês registraram, que vocês estão avaliando e monitorando. Se a gente clicar, por exemplo, aqui, quais que estão atrasadas, a Conviva já vai trazer para vocês um descritivo dessas ações que estão atrasadas. Então, vocês têm mais uma forma de revisitar, como a gente falou, né, a partir do momento do memorial, a partir da ferramenta que vocês estão utilizando. Então, vocês têm essa possibilidade. E não deixem de acessar sempre nesse verdinho, né, nessa exclamação, como usar essa informação da melhor forma. E ainda vocês podem dar um print, levar isto para até anexar, né, lá o print no próprio memorial, colocar numa gestão à vista. Vocês podem dar os prints e fazer o download desses grafos individualmente, e vocês vão acompanhando e já vão atuando, né, com ações aqui corretivas, mudança de percurso,
alterar algumas ações para conseguir, de fato, aquelas metas que vocês lançaram lá no início da gestão. Então, já é mais um momento, né, de reflexão e dos dados. Então, estão utilizando a ferramenta? Ainda não. Nós também temos salas específicas, tanto para o registro do Plano Municipal de Educação, quanto para avaliação e monitoramento, né? Como a Jéssica falou, nas ferramentas tem sempre aquela interrogaçãozinha como ajudar vocês, e estamos sempre à disposição. Então, deixe-me voltar para a minha ferramenta plano de ação, memorial. É só para dar mesmo que vale a pena vocês visualizarem como que é bacana à medida que vocês acessam, como que já vai integrando, né, com o memorial, com o histórico das ações de vocês. Então, da mesma forma que são os anexos, vocês podem ir preenchendo, a dica está aqui, que a gente já deu para vocês, e com as dúvidas específicas para cada um, tá bom? Então, aqui, gente, sugestões no número 10 e recomendações que a equipe deixa, né? Quais os desafios, quais as ações, que é muito bacana, é muito importante vocês colocarem, sim, as experiências exitosas, mas colocarem também algumas que a gente, nós percorremos esse caminho, não foi tão proveitoso, por que não foi? Quais as sugestões e recomendações que essa equipe, que essa gestão deixa para a próxima? E, a partir do momento que vocês fizeram, vocês podem salvar tudo que vocês colocarem, que vocês salvarem, vocês vão poder revisitar, vão poder editar também a qualquer momento. Aparece o resumo das ações que vocês colocaram aqui com a progressão. Tá? Aqui, como eu só percorri, eu não inseri de fato, ele continuou no zero. Voltando para o nosso memorial, para um próximo percurso. Então, ao longo das outras áreas, da mesma forma, tanto em administrativa, pedagógica, alimentação escolar, orçamentária, se vocês estão utilizando as ferramentas específicas dessas áreas, se ainda não, o façam quanto antes, porque vocês vão ter isto no memorial, vão poder vincular e trazer para cá essa integração. Então, quando a gente acessa, vou acessar aqui, de acordo com a vertical, democrática. A área democrática, a área da gestão democrática, a gente tem já aqui, de início, o I da integração, lá com a ferramenta diagnóstico da gestão democrática. Se vocês já utilizam a ferramenta, já utilizaram em algum momento, vocês vão clicando aqui na caixa de seleção, olha só, aparecem aqui para mim, meu banco de dados, todos aqueles diagnósticos que foram feitos. Então, se a gente clica sobre um diagnóstico específico, a integração já é feita e vão aparecer aqui, olha só, todo aquele diagnóstico, resultado daquele diagnóstico que vocês fizeram. A Simone está mostrando aí que tem algumas áreas que não foi feito completamente, está faltando alguns dados. Então, a gente pode, sim, voltar, ir direto aqui no I, e vocês já vão direto para a ferramenta e vão poder complementar. É o que a gente fala rotineiramente, né, em todos os nossos contatos com os municípios, com os articuladores. Quanto mais vocês utilizam as ferramentas da Conviva como, de fato, o local de trabalho da secretaria, né, de cada setor, mais completo vai deixando o legado de vocês, mais completo vai ficando essa integração e mais fácil, né, de tomar as decisões futuras, de analisar e conseguir bons resultados. Então, essa indicação é fundamental e tem algumas informações, né, que são além da integração, além dos dados que já estão nas ferramentas, que são aqui as contribuições que vocês vão fazer específicas, as considerações que vocês têm. Novamente, aqui, os anexos, vocês vão poder integrar sempre direto dos arquivos da secretaria. Quem não fez, que está assistindo, já pode acionar alguém que fica responsável pelos arquivos, tudo que vocês já têm em PDF, se não tem, coloquem lá em biblioteca, arquivos da secretaria. Além dessa integração maravilhosa, vocês vão estar resguardando todos os documentos da secretaria de qualquer intempérie, de qualquer imprevisto, de qualquer extravio,
E também é bom colocar aqui que facilita, tem uma auditoria, precisa de documento, de onde o dirigente ou vocês estiverem, vocês vão poder acessar. E só vocês, e como a Jéssica bem colocou no início, somente aqueles que têm a liberação de acesso, tá bom? Então, dando essa continuidade, né, a gente pode ir anexando e vocês vão dando as contribuições. Então, o que eu queria frisar nessa área é exatamente a integração com a ferramenta. Então, vamos lá, a gente salva, já vai ter um percurso aqui feito, para poder depois dar a sequência a cada secretaria com as questões específicas. Eu vou percorrer alguns... Aqui, ó, aí já aparece, olha só. Qual o diagnóstico está aqui vinculado, as informações que estão desse diagnóstico, e assim vocês vão poder vincular quantos e quais diagnósticos vocês acharem mais convenientes. Um próximo olhar para um outro questionário. Estou de olho aqui no tempo, para eu deixar dedicado para vocês um período para perguntas. E se já tiverem questionamentos, por gentileza, coloca no chat, e a gente já vai tirando antes mesmo de eu terminar a minha exposição. Parte pedagógica. Os questionários, os anexos, o que a gente tem de integração, o que a gente já pode aproveitar, né? Aqui estão as ferramentas, quanto a BNCC, as perguntas fundamentais, né? Quanto à monetização do currículo, o que vocês conseguiram alinhar, como vocês estão nesse estágio, todas as referências, os anexos vocês vão ter da mesma forma. Outros documentos que vocês acharem relevantes no processo, vocês vão anexando. E aqui, novamente, olha só, quanto às questões dos indicadores, quanto às questões da integração com a área de profissionais, vocês têm essa dica aqui maravilhosa, né? Que vocês lá em profissionais, também lá nos indicadores, dados do convívio, vocês vão achar um resumo de tudo que vocês adicionaram quanto aos profissionais, quanto às formações devidas a cada área, né? E aqui, quando a gente vem aqui a questão da formação, adicionar um novo registro, quais as formações que foram feitas, vocês podem ir agregando e intercalando, né, aqui direto no memorial. O município, os resultados das avaliações externas, toda essa parte de integração que vocês vão ter aqui. Não vou clicar em cada anexo, né? Quantas escolas de vocês, quantas perguntas, cada taxa. Fundamental, mais uma vez, a gente vai reforçar. Quanto mais vocês vão inserindo, serve também para vocês olharem, né, para aquelas ações, revisitarem algumas ações e até refazerem algumas estratégias. Então, vamos lá. Quantas dessas informações, como está o planejamento de vocês, né? Da próxima gestão, a gente pode revisitar, inclusive, os planos de ação de vocês. Então, é mais uma forma dessa integração, desse anexo. Quanto mais vocês acessam, quanto mais vocês utilizam a plataforma Conviva, mais a Conviva vai dar a devolutiva para vocês e a integração, ok? Qualquer dúvida, a gente revisita esta área. Deixe-me ver aqui, olha só, a integração sempre estará aqui. Fiquem à vontade sobre os projetos políticos pedagógicos, sobre todas as áreas. Uma outra área. Um minutinho, que a gente vai carregando. Regime de colaboração. Em regime de colaboração, que é uma área que também está dedicada, como todas as outras, lá nas ferramentas e nos conteúdos. Aqui vocês têm como está, quais são as formas de colaboração que nós temos? São os municípios, quais são os programas, quais são os projetos, quais são as ações? Quanto ao Estado, o que vocês têm em conjunto com o Estado? Agora, a parte de rematrícula, a questão do transporte escolar, com o governo federal, quais são as ações que vocês estão, quais são os programas, quais são os pactos que vocês têm com o governo federal para as ações do município. E aqui, a dica, né, é vocês acessarem direto lá o regime de colaboração, se vocês clicarem aqui, vai direto para lá, na área de conteúdos do regime de colaboração.
Se vocês acessarem essa área, vou acessar aqui rapidamente, e assim para todas as áreas da gestão, vocês têm aqui todo o conteúdo riquíssimo, essa é a mesmo padrão, né, para cada área, e vocês vão poder tirar as dúvidas, como que a gente fez, como que revisitar, como que eu vou registrar ainda, ou como que eu posso, neste ano que ainda temos, né, de gestão, incrementar esse regime de colaboração. Então, fica aqui a dica, vocês têm várias normativas, várias iniciativas de como fazer, como estabelecer essa colaboração efetiva com os diversos entes federados. Então, é mais uma dica de revisitar. E não só para o regime de colaboração, como para todas as áreas. Lembrando que aqui à esquerda vocês vão ter os documentos, o acervo da Conviva, e se vocês já estão com os arquivos de vocês na arquivos da secretaria, já vai aparecer aqui nesse quadro a legislação municipal, então vocês já vão poder revisitar e anexar lá no memorial. Então, vamos voltar. E vou passar para uma outra área. Só um minutinho, quem está fazendo aí comigo já pode ir colocando as dúvidas. Administrativa. São 13 perguntas, o questionário aqui já me indica, né? Tem 0 respondidas de 13. E quais são os serviços de educação municipal que são terceirizados? A gente clicando ver 2 vezes. Então, aqui, olha só, olha a integração. Quais são os serviços terceirizados que vocês têm? Quais são os fornecedores? Então, se vocês já têm alguns fornecedores cadastrados, quando a gente clicar aqui, deixe-me ver aqui, um que eu já lembro que a gente tem aqui. A gente tem alguns fornecedores que são do terceiro setor, olha só. Casinha do Saber. Então, já vem para cá, já puxa as informações daqueles fornecedores que vocês têm. Simone, eu cliquei aqui, eu não achei um fornecedor que a gente fez recentemente um contrato com ele. Como que eu faço? Então, ele precisa de ser registrado. Se quem está aqui atualizando o memorial tem acesso liberado para cadastrar fornecedores, é só ir no I e cadastrar. Se não, contacte a pessoa responsável por cadastrar fornecedores para que faça esse cadastro, aí vocês vão poder interagir, integrar com o memorial. E assim, olha só, eu cliquei 2 vezes, foi aparecendo aqui, vocês vão clicar, adicionar quantos e quais fornecedores vocês quiserem, acionando o mais. E sempre com a integração direta, né, com a Conviva nesse campo aqui. Vou até deixar essa ONG aqui registrada, Casinha do Saber, para a gente já poder complementar. E assim vocês vão percorrendo o questionário e vão poder ir vinculando com outras áreas. A gente está falando da parte administrativa, a gente tem a ferramenta Estoques. A ferramenta Estoques, qual tem aqui o I de integração, então o que vocês vão querer colocar aqui quanto a materiais, quanto aos estoques que vocês têm em vigência, né? Olha só, estoque materiais pedagógicos, olha que bacana. A gente clica e já vai selecionando, se tem os arquivos específicos, vocês já vão, desculpem, complementando. E assim, a cada estoque, a cada área, utilizou a ferramenta estoques, vocês vão poder complementar. Ainda não registrou em estoques? Cliquem no I. Se você tem autorização, se não tem liberado o acesso, converse com o dirigente, com o usuário principal, ou a pessoa lá do administrativo que é responsável para poder cadastrar. E assim vocês já vão poder integrar tudo isso direto no memorial de gestão. E assim para outras áreas que vocês tiverem também, quanto a contratos, quanto a convênios, vocês vão poder fazer a mesma coisa e integrando e já vir puxando, né, para o memorial. Tá vendo? Quando a gente fala que para usar de fato como local de trabalho, Simone, mas dá um trabalho, a gente já tem que fazer aqui, tem que fazer na Conviva. No início, sim,
Mas olhem só as devolutivas, o desdobramento desse trabalho que vocês têm de registro, né? Porque um trabalho a gente tem que ter, mas a devolutiva da Conviva é enorme perante esse trabalho, vale a pena vocês utilizarem para ficar registrado, ter esse olhar, né? E essas vinculações, essas integrações todas. Escritura e documentação, da mesma forma, eu vou chamar a atenção para vocês o que a gente pode vincular, o que pode interagir, o que vocês já podem adicionar de pronto. Olha só, nesse formulário, nessa área, já tem aqui, inclusive, o botão importar do Conviva direto. Então, se vocês estão utilizando a ferramenta estrutura de infraestrutura, estão fazendo os relatórios do acompanhamento na ferramenta da Conviva, clicando aqui, já vai baixar, né? Aqui no meu modelo tem pouca utilização, mas é só para mostrar, demonstrar para vocês que se vocês utilizaram, né, registraram lá as escolas do município, já tem como vocês integrarem e vai ter toda essa vinculação para cá, ok? Para atualizar as informações, ainda tem esse botãozinho do clique aqui, que aí vocês vão cair direto na ferramenta e vão atualizar para poder o memorial ficar atualizado de acordo com as informações do dia. E assim vocês vão poder fazer também com as unidades escolares por localização, né? Qual que é a área, qual a área onde ela está localizada a comunidade, se tem alguma diferenciação, bastando importar, se vocês já utilizaram. Se vocês ainda não utilizaram, precisa de implementar. Simone, tem muitas que aqui não estão aparecendo. Clique aqui, vocês vão direto lá para a ferramenta e vão atualizar para a integração ficar real, com os dados mais atualizados possíveis. Mais uma vez, outro botão para vocês poderem também integrar e vai dando as informações. Não apareceu, é que a gente precisa de ir lá e registrar, porque não está registrado. Então, essa é o exemplo de como integrar, como que vocês vão fazer toda a organização da rede, como que vocês vão trazer para cá os relatórios que vocês já fizeram. Essa é a forma de integrar. Vamos voltar. Opa, vou salvar o que a gente já fez, para dar um progresso lá, para vocês verem que vão aparecendo os progressos. E para confirmar com vocês, vocês podem editar e complementar a qualquer momento. Mas como que já fica fácil, né? Quando já vai utilizando as ferramentas do Conviva. Vou passar por alguma outra. Então, sempre aquele I, daqui vocês já vão ficar com isso na memória, né? Falando em memorial, que sempre que tem o íconezinho do I, a gente vai poder integrar. A integração com as ferramentas, a integração com os registros que vocês já fizeram no dia a dia de vocês na Conviva. Olha só a parte de profissionais. Aqui você já vê esses conjuntos. Olha só, se você tiver alguma auditoria também, a partir de demonstrar para todos os autores correspondentes, né, as ações, os registros de vocês, como a secretaria está organizada. Em dados educacionais também, a gente, para profissionais, vocês podem ir também aqui no botãozinho de importar do Conviva e vai puxar à medida que vocês estão utilizando essas informações, tá? Eu só demonstrei, vou mostrar para vocês que pode ser feito essa atualização, essa indicação. E sempre arquivando, né, puxando do arquivo da secretaria ou direto da máquina, se ainda não colocaram em arquivos da secretaria lá em biblioteca. Então, vocês têm essa possibilidade, né, de integrar. Aqui, ó, vocês marcando aqui, vocês vão poder importar os dados que serão preenchidos ao salvar o formulário. Tá certo? Arquivos da secretaria, aqui os anexos das tabelas, todos vocês podem trazer de fato para cá. As ferramentas minhas, exportações também vocês revisitarem lá em ferramentas. Tudo que vocês exportaram vai estar aqui em minhas exportações. Então, totalmente integrado. Então, a gente fala e estou aqui demonstrando para vocês. Vamos numa outra área. De olho no meu tempo.
Da mesma forma, relacionamento Secretaria Municipal de Educação e escolas. Um momentinho. Então, a gente tem aqui quais são os diretores escolares da sua rede. Vamos clicar mais. Olha, íconezinho, se vocês estão alimentando as ferramentas, né? Ferramentas mais usadas, eu quero buscar a Maria, né? A Maria de Fátima. Eu puxo para cá. Qual escola que ela está vinculada? Olha só, já aparece, né, o nome, a escola onde ela está. Então, se vocês estão utilizando, se não estão, se puxou aqui na caixa de seleção, procurou uma diretora, não encontrou, é porque precisa, está faltando um registro. Então, vá lá na ferramenta e complemente. Então, tudo que vocês já tiverem registrado, o memorial puxa para cá. Os anexos, da mesma forma como falei com vocês, e assim vocês vão complementando todo o questionário. Vamos lá. Visitas às escolas. Vocês fizeram as visitas às escolas? Olhem aqui. Né? Quais as escolas que faltam visitar? Vocês busquem aqui, vou buscar uma escola, a escola Alfredo Dantas. Então, a gente precisa, e podem ir assim, acrescentando quantas e quais que faltam visitar. Então, você já tem, ao mesmo tempo que vocês estão preenchendo o memorial, já está aqui instruindo ações que vocês precisam de executar ainda durante a gestão. Tá certo? E também, no caso da próxima gestão, se ainda ao final de 2024 ainda restarem escolas para visitar. E aqui, a dica é verificar os planos de ação que vocês têm, olha só. Quais os planos de ação que vocês desenvolveram para uma determinada escola? Então, vocês vão puxar Plano São Jerônimo. Então, a gente já puxa e traz para cá a atualização dos planos. Se ainda não fizeram, ainda é o momento, ainda dá tempo de fazer uma ação, um plano de ação para visita, para acompanhamento das escolas de vocês, lá na ferramenta Plano de Ação. E assim, vou até salvar, nunca esqueçam, sempre salvou. Simone, mas eu preenchi uma pergunta. É uma pergunta que já vai ficar salva e vocês vão dar continuidade na edição. Vão poder dar continuidade. E assim a gente vai percorrendo cada formulado de cada área. E vejam como a gente vai analisando, né? Eu que estou de cá, só no esboço, a gente já fica pensando em novas ações. Por que a gente não fez isso? Onde devíamos de ter feito um plano mais minucioso? Então, quanto antes começa a elaborar o plano, o memorial, mais vocês vão tendo possibilidade, né, de novas ações, de acertar o passo, vamos dizer assim, e conseguir melhores resultados. Alimentação escolar, sempre há tempo, né, gente, da gente retomar e da gente fazer melhor. Alimentação escolar da mesma forma, a questão dos cardápios, como que vocês estão fazendo. Vocês podem também integrar aqui, olha só, os tipos de cardápio, qual que é a data inicial e a data final. Vocês precisam de preencher uma data inicial, uma data final, para poder importar do Conviva aqueles cardápios que vocês utilizaram, vocês deixarem isso registrado, né? E já é uma forma também muito bacana que pode deixar para a próxima gestão, né? Não partir do zero, já ter ideias, de repente é uma nutricionista nova que vai entrar. Então, é pensando, né, não só nos profissionais que entrarão, mas pensando no foco da educação, no foco aqui da alimentação, que são os estudantes. Então, já facilita, já dá um caminho percorrido, já tem sugestões exitosas que vocês conseguiram até mesmo economizar e manter o padrão, né, que vocês planejaram lá do início. Então, da mesma forma, vocês vão ter tudo isso colocado, registrado, e aqui, olha só, a hora que o memorial for fechado, encerrado, todas as buscas que vocês fizeram nos cardápios vão ser exportados e vão ficar naquele memorial. Então, vai ficar tudo registrado para os próximos. Como é bom, né? Quem chegou esse ano, não tinha nada registrado, todo o trabalho que deu. Então, não é para que o próximo não tenha trabalho, gente. É para que o próximo aprimore as ações, parta já de um outro patamar para dar o melhor resultado para os nossos estudantes e para a secretaria, né?
Continuando aqui, para poder finalizar. Vamos lá, orçamentária e financeira. Essa hora o pessoal até dá um friozinho na barriga. Como que nós, no início, né, quando está fazendo, quando está gastando, quando está buscando os recursos, mas depois é tão importante vocês colocar como que a gente conseguiu fazer tanta coisa com os recursos que tínhamos. Então, aqui, a questão da legislação, né, tudo que vocês puderem colocar aqui o mais completo possível, todas as instruções, né, que vocês puderem colocar é fundamental. Quanto à importação dos dados que vocês já têm registrado lá em receitas e despesas, se vocês tiverem registro ao importar do Conviva, vão aparecer aqui, né? Como que está e até mesmo a projeção para o próximo ano, para os próximos anos, o que vocês têm. Então, toda essa projeção fica já aqui resgatada. Todos os gastos que vocês tiverem, que vocês destrincharam para cada área, vão ficar aqui registrados. É uma forma de garantir a transparência, né, que é obrigatória. E assim vocês vão poder anexar, fazer todas as recomendações, as sugestões, como que vocês conseguiram vencer, os desafios que vocês fizeram, né? E verificando como que está até o planejamento financeiro para o próximo ano letivo. Então, isso é fundamental, revisitar a situação atual das contas de vocês. Então, verificar lá na ferramenta receitas e despesas. Por aqui, a um clique, vocês conseguem esse acesso. Vamos lá. E esse livro, e esse memorial, e esse histórico, esse legado vai ficando cada vez mais recheado à medida que a gente vai utilizando. Plano Municipal de Educação eu visitei, e agora, por último, mas como, né, é costume dizer, não menos importante, por último aqui para mim, porque todos vocês podem estar fazendo ao mesmo tempo, de acordo com o critério de vocês, né? O município, se ele oferece transporte escolar, como que ele é ofertado, né? E aqui tem a parte da integração, né? Importado com o Conviva, se vocês estão utilizando. Aqui vai aparecer para mim os dados bem singelos, porque o meu banco de dados é pequeno, só para mostrar para vocês que é feita assim a integração. Precisa complementar, precisa adicionar, já tem aqui o íconezinho do I, que integra a cada área desta, tá? Aos estudantes, aos residentes da zona urbana. Então, vocês podem complementar e atualizar as informações, deixando o registro, deixando os anexos. E vale lembrar também que tem tanto a ferramenta Rotas do Transporte Escolar, para vocês acompanharem, e lá em indicadores também, na área de indicadores, quando vocês forem indicadores, dados no Conviva, tem lá abaixo o último quadro, que é quanto à frota de vocês, quanto aos veículos, né? Como que estão as frotas, como que vocês podem estar informando aqui as rotas, vocês vão poder preencher e vai direto vinculado com o que está registrado na Conviva. Da mesma coisa quanto aos veículos, quanto aos motoristas, vocês já podem puxar aqui, deixa-me ver se eu busco pelos motoristas, para vocês buscarem. Opa! A minha vinculação aqui não foi completada, porque eu não registrei. Eu preciso de registrar, e aqui vocês vão poder buscar também, porque precisa de atualizar exatamente lá na ferramenta dos profissionais, né, para a gente poder fazer esse vínculo. Então, está ok, vocês conseguem importar o que vocês tiverem. Olha só. Então, eu já registrei lá na ferramenta veículos, né, os veículos que a gente tem na nossa frota. Então, aqui, a Conviva já vai trazer para vocês um quantitativo e quantos que são terceirizados, quantos que são próprios. Olha só, já fica bacana a partir do momento que vocês atualizaram. Se não, vá à ferramenta, veículos, e vocês vão poder atualizar. Tem aqui a setinha do clique aqui, tá bom? 11h20. Então, essa é uma forma da gente poder verificar todas as ações, toda a complementaridade e reforçar ainda mais a importância de quanto antes começarem a registrar, porque são tantas ações
Em um mês já são tantas ações, né, de cada área dessa. Imagine quanto mais próximo ficar, né, no final, com todas as atribuições que vocês têm. Então, utilizando as ferramentas, vocês vão fazendo a integração de forma mais tranquila, mais acertada. Como a Jéssica solicitou, nesse tempinho eu vou só apresentar aqui para vocês a ferramenta que é o nosso Coringa, que é o plano de ação, que vocês podem utilizá-la, devem utilizá-la, a recomendação é que utilizem, desde uma ação, que seja para uma reunião pedagógica, a reunião que a gente vai ter agora, ou, né, se ainda, quem está ainda na secretaria, para fechar de 4 anos. Então, a gente vai ter uma confraternização. Então, façam o plano, registrem. Como a gente viu no memorial, gente, não é só para ficar aqui e encher a Conviva e a gente falar, eu estou utilizando a Conviva e dar até uma satisfação para o seu chefe imediato. Não, é o histórico de vocês, é todo o legado desde a portaria, desde quem acessa diariamente, recebe os alunos, recebe os professores, até mesmo os nossos planos municipais de educação, as nossas ações e estratégias ficarem resolvidas. Então, aqui, em plano de ação, né, a gente também sempre tem o Podemos Ajudar, com as opções de ajuda. Se vocês já têm os planos, olha só, é aqui que eles aparecem estruturados, né, dessa forma, a situação vocês vão poder acompanhar sempre, e aquela integração vai ser de acordo, né, com os planos que vocês têm aqui. Então, o novo plano de ação, se vocês querem planejar, que vocês vão ter a possibilidade. Como que nós vamos fazer? O nome do plano, planejar. Vou colocar até planejamento estratégico 2024, um nome bem geral. Quem vai ser o responsável, qual a situação, o objetivo. Então, aqui a gente pode fazer aqui como planejar para poder alimentar, registrar o memorial de gestão, se é 2023, 2024, se é desde o início, aí fica a critério de vocês. O que eu quero mostrar para vocês nesse tempo? Que vocês registrando aqui, eu vou pegar até um modelo que a gente já tem, para mostrar para vocês, a oportunidade que vocês vão ter de elencar todas as atividades e os responsáveis por cada um. Tá? Vou até aqui por essas setinhas, já dou essa dica para vocês. Vocês têm como ordenar, né, diferentemente aqui, dos mais antigos para os mais recentes, olha só. Então, tem aqui um planejamento estratégico, que já está até um esboço que eu fiz um dia desses. Não especificamente, olha só, tem monitoramento do plano, alimentação das ferramentas da Conviva, que é um outro que está aqui, e também ele até anterior, né? Aí a gente já vai analisando, para o memorial ficar já vinculado, já ter essa integração, precisa que a gente crie uma estratégia também de alimentar as ferramentas Conviva. Então, vamos revisitar esse plano? Como que a gente fez um plano para alimentar as ferramentas Conviva? Então, vocês podem aqui colocar os objetivos de vocês. Pode até eu colocar um objetivo geral, que é ter o memorial de gestão já com as informações que já estão na Conviva, que já estão registradas. E o bacana, olha só, que a gente, quando a gente faz, desde que vocês criem o nome do plano, já vão habilitar 2 abas, atividades. Em atividades, vocês vão poder elencar todas as atividades que vocês querem para aquele plano. Então, começamos a pensar aqui, né, numa reunião com as equipes, reunir as equipes. O que a gente colocou nessa reunião? A gente pode colocar, olha só, com a gestão de pessoas, qual que é o prazo, quem que vai ser o responsável. Então, a gente tem o responsável, não é para executar as ações, o responsável para o dirigente perguntar, Moisés, como que está essa situação? Vocês já decidiram, já resolveram quais serão os profissionais para cada área, para estar atualizando o memorial, estar chamando, né, o pessoal de cada área, as ferramentas que não foram ainda registradas, para a gente poder dar esse start, né, essa impulsionada nos nossos registros para o memorial, e sempre com a possibilidade também aqui anexar.
Vocês querem anexar, olha só, aqui eu já até coloquei de exemplo para vocês o manual de importação de ferramentas, que foi até do período da importação, né? Se vocês importaram as ferramentas, nós perdemos o prazo, Simone, a gente não importou, a gente não tem nada de profissionais, a gente não tem nada de estudantes de escolas. Como fazer? Tem jeito? Sim, tem como fazer, em profissionais, em estudantes, a gente pode auxiliá-los nisso também. Então, e quando a gente vai pensando, gente, é a mesma forma quando a gente faz aquele plano de ação tradicional. Junta todo mundo, a gente junta o pessoal e a gente vai fazer um plano, vai no campo das ideias ainda, como que a gente vai esboçar, a gente lista algumas atividades, depois a gente vê que tem algumas atividades que a gente precisava de colocar em primeiro lugar. Então, vocês podem fazer tudo isso direto aqui na ferramenta plano de ação, e vocês vão poder editar, vou buscar aquele plano de novo, olha, eu posso buscar por aqui, eu posso buscar também aqui colocando o nome do plano, e ainda posso buscar, tá, filtrando pelo tema. Então, olha só, quando eu clico planejamento estratégico, a gente está esboçando. Aqui tem o nome de quem foi atualizou, quem está registrando, né? Mas o plano, lá na área pedagógica de uma escola, então a gente vai implementar o memorial de gestão referente, a gente quer a opinião, a gente quer que os professores participem, que toda a comunidade participe. Mas eles não têm cadastro. Mas aqui a gente está registrando as ideias. Então, quanto mais pessoas, de acordo com o plano de vocês, de acordo com a área, né, se é a área pedagógica, vocês já podem ir colocando, esboçando aqui, porque tem o lápisinho, vocês vão poder editar sempre e não perde. Se a gente começou com a Simone aqui registrando, na próxima reunião, para a gente poder fechar esse planejamento, a Simone não está, quem tem acesso ao Plano Municipal de Educação, quem tem acesso à ferramenta, dá continuidade. A gente anotou o rascunho, não trouxe o caderno, o papel ficou para trás. Não vai ficar para trás, porque a Conviva precisa de ter internet. Tem internet, vocês vão poder retomar essas ações. E quanto mais a gente registra, quanto mais a gente compartilha as ideias, mais possibilidade a gente tem de ser assertivo e de conseguir, de fato, aqueles resultados. Então, a gente pode mudar essa alteração, pode acrescentar nova atividade, pode alterar como que a gente vai executar, né, de acordo com o que vocês estiverem discutindo para cada setor. Olha só que essa ação aqui envolveu a coordenação pedagógica, o dirigente municipal, as coordenações de área, uma próxima atividade pode ser exclusiva, né, lá para o pessoal, para das nutricionistas, lá para a alimentação escolar, pode ser uma atividade específica que a gente vai ter lá naquela área do PNE. Quem que está responsável por monitorar ou registrar na Conviva o Plano Municipal de Educação? A gente já viu que para o memorial, se a gente já tem um registro, já fica meio caminho andado. Então, dessa forma, e convido vocês para estarem comigo até quinta-feira, né, antes de finalizar o ano, sempre de 11h20 sempre ótimo, né? Até quinta-feira, de 11h20 a meio-dia e 20, a gente tem uma sala dedicada para planos de ação, assim como a gente tem uma sala dedicada para o Plano Municipal de Educação, assim como a gente tem para profissionais, para estudantes, não fiz a importação. A Vânia pode dar a dica para vocês de uma planilha que vocês podem fazer integrada com as escolas e puxar todos esses dados de profissionais, de estudantes, de escolas. Tá certo? Então, 11h30, minha coordenadora Jéssica, minha assessora, desculpa, nossa representante aqui da mobilização e de todo esse conhecimento, agradecendo a oportunidade, passo o bastão para você, 11h30. Olha, gente, que gestão do tempo. Acredito que agora a gente possa abrir o microfone para o pessoal que queira perguntar. A gente tem algumas perguntas. O encontro ele ficará gravado na galeria de vídeos.
para vocês retomarem sempre que vocês quiserem. Na galeria de vídeo, a gente também tem outros encontros sobre o Memorial de Gestão, e a Graciela pergunta sobre todos esses dados serem referentes aos 4 anos de gestão. E sim, a gente até falou isso, Graciela, anteriormente, que são 2 possibilidades que a gente conhece que as redes trabalham. Uma é esse de fazer o registro pelos 4 anos, então eu faço o memorial de gestão para fazer esse registro do período de 4 anos, assim como nós temos secretarias que fazem um registro ano a ano. Então, 2021 eu faço um registro, 2022 eu faço registro, 2023 eu faço registro, 2024 eu faço registro. Mas todas as perguntas são as mesmas. Inclusive, a gente destacou da questão do questionário sobre a pandemia, porque, nossa, a gente não está mais num contexto de pandemia, realmente a gente não está. Mas quando a gente assumiu essa gestão que ainda está em curso, a gente tinha o período de pandemia. Então, a gente tinha ali 2021 e 2022 com a pandemia ainda acontecendo, muito, né, sendo enfraquecida e tudo, mas ainda em curso. Então, por isso a gente tem esses questionários da pandemia que ficará, né, até a gente finalizar essa gestão. Aí, na próxima gestão, a gente já faz para 2025 a revisão, não tendo necessidade, a gente, né, e a gente espera que não esteja, por favor, nem queremos pandemia tão cedo, né, então a gente já faz a retirada deste questionário, porque de fato não faz mais sentido. Mas como a gente tem municípios que trabalham com registro para 4 anos, bem como a gente tem municípios que trabalham com registro anual, pensando principalmente em quem registra um memorial para os 4 anos, este questionário ele ainda se justifica ser mantido. Agora, 2025, não, longe desse contexto pandêmico, a gente faz a retirada desse questionário 1. Né? A gente oculta, até porque é para não perder as informações e tudo mais. Então, é isso. A gente tem 2 possibilidades. E vocês podem perguntar, nossa, mas qual é o melhor? O melhor é o que a gente consegue fazer sempre. O melhor é sempre o que a gente consegue fazer. Então, se a gente conseguir fazer assim, a gente vai fazer assim. Se a gente conseguir fazer assado, é assado. Se a gente conseguir fazer meio ali, meio assado, meio... a gente vai fazer também, porque é isso. Eu acredito que é importante a gente registrar justamente para a gente ter um ponto de referência para planejar todos os nossos... planejando os anos, planejando gestões e tudo mais. Então, é importante a gente registrar. Agora, se a rede vai querer fazer um por ano, se a rede vai querer fazer durante 4 anos, aí é uma organização muito particular da rede que vai ser feito como for possível, assim como o preenchimento. Eu preencho todo dia, eu preencho toda semana, eu preencho todo mês, eu fiz uma ação, eu preencho. Quem vai decidir é a rede, porque assim, a gente vai trabalhar muito no campo do ideal, mas a realidade, cada rede sabe de si. Então, assim, é claro que se deixar tudo para fazer no último semestre da gestão, a gente vai ter que parar uma secretaria para fazer o preenchimento do memorial. Mas se a gente cria o hábito de se organizar e ir fazendo aos poucos, a gente não precisa parar toda uma secretaria para fazer esse registro. Então, é uma questão também da gente visualizar. Mas se para o município for possível só ser feito nesse último semestre, se for uma escolha parar, também é uma escolha da secretaria, não é nossa. Mas assim, se a gente for pensar, se for possível fazer ano a ano, mês a mês, semestre a semestre, e não for possível não acumular, é melhor até para a gente poder olhar para esses dados e ter esse planejamento, construir esse planejamento estratégico. Então, é isso. E aí, o pessoal... podem abrir os microfones, podem tirar dúvidas. Deixa eu ver se tem mais dúvidas no chat. Então, esse link aí que a Vânia colocou é onde a gente vai conseguir depois visualizar. Ele vai ficar, demora um pouquinho para ficar pronto, mas quando fica, a gente já sobe para a galeria do Conviva, para certeza que até amanhã já está disponível para vocês revisitarem também. Temos mais dúvidas, palpitações? Por enquanto, não, Jéssica, mas os microfones estão explicou abertos. tão bem assim.
Os microfones estão abertos. O pessoal está tudo tímido mesmo. É um período que eles devem estar pensando, meu Deus, é muita coisa para colocar. Onde eu vou colocar o muita pasta? coisa. O pessoal está pensando. Por onde eu vou começar no memorial? Já vai dar, mas fiquem tranquilos, como diz a Jéssica, por onde começar, com uva passa ou sem uva passa. O fundamental é a gente se comunicar. Pergunta quem gosta de quê, quem vai fazer o quê, né? Quais são as áreas que podem se ajudar, porque às vezes a gente encontra uma articuladora, assim, meu Deus, a minha secretária me deixou responsável pela Conviva. Como que eu vou fazer tudo isso? Eu não tenho informação, eu não sei. O articulador ou articuladora, às vezes, acho que tem vontade de sair correndo, mas fiquem calmos, bebam uma água, respirem e façam um plano de ação, né? Conversem. A articulação, o nome já indica, essa pessoa que vai buscar, vai tentar integrar, né? Vai lembrar, né, as pessoas de acessarem, de ir registrando. E quanto antes começarem, mais completo vocês vão ter as informações, né? E eu vou deixar aqui também no chat para vocês, a gente vai deixar aqui no chat os contatos de suporte para suporte Conviva. Para vocês precisando falar conosco. Então, eu gostaria de uma informação. A gente tem o WhatsApp disponível para vocês, a gente tem e-mail e a gente tem também telefone. Temos para todos os gostos. Interessante a possibilidade de ser preenchido nos 4 anos, embora nós podemos perder. É isso, Inaldo. A secretaria vai decidindo aí como vai ser feito, se vai ser feito ao longo dos 4 anos ou se vai ser feito anual. Aí, se vocês perceberem que é mais estratégico fazer anual, pode fazer anual. Se perceber que é mais estratégico fazer ao longo dos 4 anos, ao longo dos 4 anos. Eu entendo que tem município que prefere fazer por ano, que às vezes tem troca de um ano para o outro, aí talvez a próxima gestão não queira dar continuidade, enfim. É uma questão de estratégia do município em si, então cada um vai visualizando aí a estratégia que é mais eficaz naquele momento, e tudo bem se depois vocês perceberem que não. Talvez as demandas vão mudando, as realidades vão mudando, e o importante é a gente começar de alguma forma, não há obrigatoriedade, nem de preenchimento, nem por onde começar, nem qual questionário fazer primeiro, não há nenhuma obrigatoriedade. A rede vai se organizar como desejar, assim. E, por exemplo, eu não quero na minha rede, até porque a questão de orçamentária e financeira fica na prefeitura, eu não teria que mobilizar uma equipe externa da Secretaria de Educação, eu não vou fazer o registro. Não há problema não fazer esse registro não vai ter essa questão completa ali no memorial, mas assim, a parte pedagógica e todo o resto estarão disponíveis dentro do memorial. Então, a rede, ela também pode decidir, quero preencher todo, o que eu quero dar mais foco? Quero dar mais foco ao pedagógico? Assim, a gente recomenda que seja todo, mas é o que a gente disse, é uma recomendação e a gente não quer engessar aqui a realidade de nenhuma secretaria. Vânia? Então, é para reforçar mesmo, porque uma das vantagens que eu vejo da gente ir preenchendo, né, ao longo do ano, e ao longo dos anos, né, então eu passo 2023, chega no final de 2023, eu tenho preenchimento de 2021, 2022, 2023, isso me dá uma possibilidade, um feedback legal no final do ano, que é o que a gente fala de puxar o memorial executivo, né? E quando a gente puxa esse memorial no final do ano, no início do ano que vem, antes de finalizar a gestão, esse memorial nos dá a possibilidade de visualizar como foi a nossa rede, como tudo que a gente executou, todo o andamento, né, que a gente conseguiu alcançar, tudo que a gente teve êxito ou não, as metas que a gente ainda precisa bater e alcançar também do que foi proposto em PME, em planos de ação, e isso nos possibilita também
pensarmos a nível de planejamento estratégico, né? Pode ser mais uma ferramenta, mais um documento que nos ajude, que nos auxilie a repensar o ano, né, de 2024, a planejar o ano de 2024, inclusive no período das jornadas pedagógicas, né? Então, o memorial de gestão traz também essa riqueza, não só ao final da gestão, nos deixar esse legado do que foi a nossa proposta, do que foi nosso andamento, do que foram as nossas ações, mas também esse ano a ano de planejar o ano seguinte dentro daquilo que a gente visualiza no memorial de gestão que já foi feito e alcançado, né, meninas? Sim, sim, a gente vai ver se tem mais. Simone? Só dois detalhes. Você falou do suporte, só lembrando com o pessoal que o suporte sempre fica naquela faixa azul, né, em todas as páginas da Conviva, e até mesmo sem estar logado. Então, alguém precisa de um suporte, mesmo sem estar logado, coloca Conviva Educação no seu navegador e tem ali os dados, vocês podem clicar. E lembrando que o WhatsApp é mensagem, né? Não tem gente assim, eu liguei para o número do WhatsApp, não atende. É porque são mensagens que você... Isso, olha que maravilha. Muito obrigada, Jéssica. Aqui, ó, a gente tem essas possibilidades. A gente tem aqui nessa nota de rodapé. E a gente também tem por aqui, que é o chat online. E o WhatsApp para entrar em contato, telefone. Enfim, tem para todos os gostos. Para quem gosta do WhatsApp, tem o WhatsApp. Para quem gosta de falar, tem para a gente ligar e conversar sobre o Conviva. E também a gente tem e-mail para quem gosta de e-mail. Então, tem para todos os gostos. O importante é falar com a gente. E retomando quanto à parte memorial, né, o período e da forma como preencher, até mesmo os planos de ação, gente, que a gente recomenda, que às vezes tem secretaria que tá, esse plano de ação a gente já fez, a gente já executou, vamos clicar aqui na lixeirinha e excluir. O que a gente recomenda é que não excluam. Você está fazendo um teste, como que a ferramenta funciona, aí foi só um teste, está aprendendo a utilizar, exclua. Por quê? Aquele plano de ação, vocês podem aplicá-lo novamente, pode aproveitar o que foi discutido, aquelas ideias todas que vocês registraram e fazer no próximo ano, e, inclusive, aprimorar aquele plano, né? Porque cada vez que a gente revisita, eu agora revisitando aqueles esboços, aqueles modelos que a gente tem para demonstração de vocês, a gente já verifica essa atividade aqui, ela é melhor se ela vier antes daquela número 2. Então, a gente já vai revisitando e a gente já tem cada dia, cada mês que a gente vê aumentando, né, o nosso conhecimento das nossas escolas e do nosso público, a gente vai tendo novas ideias, ações e estratégias, tá bom? Muito obrigada, Vânia. Como está todo mundo assim, a gente respondeu super bem, acolheu super bem a dúvida do pessoal. Acho que a gente vai encaminhando aí para a finalização do encontro. Ô, Jéssica, o Tércio levantou a mão. Quem? Tércio. Pode falar, Tércio. Por favor, pode falar. Oi, Jéssica. Bom dia. Bom dia, professor. Tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo bem, graças a Deus. Cumprimentar todo mundo que está aqui. A gente já é um parceiro do Conviva, tá? Eu queria só rapidamente falar para vocês que aqui, ó. Este é o Memorial de Gestão de Francisco Morato, 1720, tá? Encadernado, e que a gente seguiu as orientações do Conviva, montamos, tem os índices, tem todos os departamentos. Então, agora nós estamos caminhando, preparando os materiais para fazer o Memorial 21, 24, para que, obviamente, na mudança de governo, você tenha uma memória de tudo que aconteceu, registro de texto, reuniões, questões pedagógicas, administrativas, fotos, links, tudo.
E foi uma experiência fantástica, viu, gente? Foi fantástico. Este documento, ele sintetiza tudo o que aconteceu na educação. Então, chegando alguém, a pessoa vai ter uma memória de todos os processos que nós fizemos, e o Conviva foi, assim, fundamental na gestão desse processo, e nós estamos aqui na reunião para dar esse depoimento, e a gente orienta que todos façam, todas, porque, na verdade, é uma troca de experiência, e a gente foi muito intenso, porque é tanta informação que todos nós da educação temos, que a gente depois mergulha num processo onde você vai enxergando questões que o memorial permite que agora a gente revisite e veja como é que foi o avanço dessa experiência. Então, tudo isso que eu estou ouvindo aqui, eu queria parabenizar o Conviva, que não é só nesse caso aqui, mas é a ferramenta Conviva. Ela é uma ferramenta de gestão que a gente tem que celebrar esse tipo de material que vocês disponibilizam, viu? Então, estou dando esse depoimento, dizer da secretária Lélia, que é uma entusiasta disso, ela já designou 2 supervisoras de ensino para conduzir a construção do memorial 21-24, e a gente entra em 24 já. E todos os setores se envolvem, todos, independentemente da área de atuação. Foi muito legal e a gente está indo para a segunda etapa do nosso memorial. É lindo de ver o depoimento, de ver um memorial de fato na prática, o cuidado da rede de fazer essa impressão, essa encadernação, esse cuidado todo. Conheço Lélia é uma pessoa super engajada, já trabalhei com Lélia, ela de fato usa o Conviva, né? E gosta de estar sempre ali a par, então é parabenizar a rede pelo cuidado mesmo com o processo de registro do município, né? E ver o quanto a rede ganhou, que a Lélia continuou e ela poder hoje olhar para isso e fazer o comparativo da gestão e ver quanto o município evoluiu, né? Quais as estratégias todas, esse processo de registro histórico. Então, é parabenizar a rede e já convidar para participar no ano que vem do nosso encontro sobre o Memorial de Gestão, que vai ser justamente com foco em práticas exitosas, já convidar o município de Francisco Morato para estar conosco nesse processo desse diálogo do Memorial de Gestão. Vânia? Jéssica, é muito interessante, né? Quando vem esses depoimentos, a gente fica muito feliz, né? Nos motiva bastante também, e esse reforço, né? Que é pensar na fala do professor Tércio mesmo, a questão do avanço, né? Às vezes a gente acha que aquilo que não deu certo, aquilo que a gente não conseguiu alcançar do jeito que a gente queria, ou que nem sequer conseguimos alcançar, como a Simone falou, pegar um plano de ação, não apagar aquele plano de ação, de repente a gente não conseguiu executar um plano de ação, um projeto, né, uma atividade da escola, do município, não apagar, porque de repente a gente pode revisitar esse projeto e colocar em prática no momento que tenha realmente mais eficácia para aquela ação. E é isso que eu penso, né? Trazer também, Jéssica e meninas, eu acho muito importante mostrar a interdisciplinaridade da ferramenta Memorial de Gestão, com todas as outras ferramentas que a Simone demonstrou aqui, mas também lembrar que quando a gente fala de planejamento estratégico para o ano seguinte, a gente tem tantas outras ferramentas como o planejamento anual, que a gente falou semana passada, podem revisitar a galeria de vídeos lá, que a gente tem lá na íntegra o vídeo falando sobre planejamento anual, a agenda, o calendário escolar que vai facilitar muito aí. Então, quando a gente tem esse memorial executivo, no final do ano a gente puxa esse memorial, do que a gente já fez, do que já alcançou, dos empecilhos que a gente teve aí no caminho, enfim, a gente também pode utilizar aí para repensar o planejamento anual, a nossa agenda e o nosso planejamento estratégico, né? E muito bom, muito obrigada, professor Tércio. Sim, professor Tércio, muito obrigada pelo presente que o senhor trouxe compartilhar, é muito interessante. E aí a gente já teve o depoimento também de Graciela, que a rede fez e foi justamente, né, passou o bastão para continuidade da gestão,
E ela gostou muito dessa proposta que vocês trouxeram, que é de fazer essa impressão, né, deixar de fato um livro para a estante da biblioteca ali, para ficar disponível para quem quiser acessar. É muito interessante essa estratégia. É importante esses momentos também, justamente para a gente aprimorar aí com as nossas possibilidades de fazer, né? Então, é somente agradecer a todos pela participação. Não sei se o professor Rinaldo quer falar. Não, muito, muito boas as exposições, bem entendíveis. Até parabenizar o professor Técio também por essa atitude, uma coisa que também nós fazemos aqui em Trizidela, mesmo de forma não muito distributiva, no aspecto de abranger toda a secretaria, mas, na medida do possível, uma coordenação e uma supervisão foi direcionada também para esse preenchimento de toda a plataforma, tá? Então, parabéns a todos vocês e também nós queremos agradecer pelo Conviva nos dar essa possibilidade de estar no registro e na memória de tudo aquilo que nós desenvolvemos ao longo de todo um período letivo de todos esses anos. Somente isso. Nós que agradecemos o depoimento de vocês, e é uma forma muito boa de finalizar esse encontro, né, o nosso, não vou dizer o último encontro, porque parece que vai ter, aqui da sexta-feira a gente vai ter um encontro sobre o PDDE Cantinho da Leitura, para falar sobre a aplicação de verba. Então, a gente já aproveita para fazer um convite para vocês participarem conosco na sexta-feira deste encontro, mas assim, é uma ótima forma de terminar essa manhã, este dia, falando de memorial, trazendo exemplos práticos aqui e conhecendo possibilidades de fazer, porque é o que a gente fala e que vocês elucidaram muito na fala, né? A gente traz aqui por caminhos possíveis de serem feitos, assim, mas não é para engessar. Cada secretaria vai olhar para a sua realidade e vai fazer. E aí o professor Rinaldo trouxe a possibilidade que a secretaria dele encontrou para fazer, o professor Tércio trouxe o que o município dele consegue fazer, e Graciela trouxe como o município dela também consegue fazer. Isso é muito importante, porque às vezes as pessoas não conseguem se visualizar fazendo isso. E vocês trazendo o relato de vocês, isso enobrece, né, o nosso encontro, justamente por trazer essa multiculturalidade nas formas de fazer a mesma coisa. Então, cada rede vai aí adequando à sua realidade. E é muito importante esses depoimentos de vocês. Então, gente, em nome da Undime, agradecer a vocês por permanecerem conosco até agora neste encontro. Agradecer aí porque a boa parte dos que estão aqui sempre estão conosco nas sextas-feiras, nas salas de apoio, nas videoconferências. Então, permanecerem aí conosco. Então, em nome da Undime, agradecemos, desejamos boas festas a todos vocês, descansar, decidir onde a gente vai botar a passa, né? E voltar aí revigorados para 2024, que é um ano que a gente tem muito desafio. Finalização de gestão, dessa gestão atual, a gente vai ter o desafio do PME, mais os outros desafios que a gente já tem todos os dias, né? Então, em nome da Undime, agradecer a todos, desejar a todos uma excelente manhã e até a próxima. Vou pedir para a Margarete tirar a gravação, porque senão a gente não consegue encerrar a sala. Então, gente, até a próxima. Forte abraço. Muito obrigado por tudo, pela parceria. Muito obrigada, professor. Mande abraço para